Queridos amigos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em pensamento e coração para juntos refletirmos sobre mais uma passagem da nossa doutrina através do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciaremos então com uma prece. Querido e amado Mestre Jesus, agradecemos pela vida, pela saúde, pela nossa família e também pelos nossos desafios. Que estejamos agora envolvidos na sua energia, no seu amor, para que possamos fazer o melhor uso dos ensinamentos que teremos. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, o tema de hoje está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. E ele vem trazer um relato de uma rainha francesa do ano de 1863. Para que não percamos nada das informações que ela nos passou, eu vou ler um trecho para que possamos refletir. Quem melhor do que eu poderia compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Pelo orgulho, me perdi na terra. Quem compreenderia a insignificância dos reinos da terra se eu não compreendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Então, nesse começo, nós já vemos um esclarecimento a respeito dos espíritos que sentem que a sua realeza, que a sua fortuna, que a sua posição o acompanharão no plano espiritual. E a decepção, a frustração, quando assim não o encontram. Continuando. Nada, absolutamente nada, ela encontrou. Então, ela enfatiza bastante essa frustração, essa surpresa. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e como tal, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação eu senti quando, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima de mim, homens que eu julgava insignificantes e que eu havia desprezado por não terem sangue nobre. Essa é uma realidade que, infelizmente, ainda ronda alguns irmãos com os corações endurecidos, com o egoísmo muito forte, achando que a vantagem terrena que eles têm os garantirão uma passagem, uma vida confortável, que esses bens irão os acompanhar na sua passagem para o plano espiritual. E, na verdade, o Evangelho sempre vem nos trazer a realidade que o que nos acompanhará serão as nossas virtudes. Que virtudes essas? A paciência, a benevolência, o amor ao próximo. E nós conseguimos despertar essas virtudes através das nossas boas obras. Somos caridosos? Temos compaixão a quem sofre? Vestimos os nus? Alimentamos os famintos? Ou oferecemos apenas as nossas migalhas? Que sirva então essa reflexão para todos nós, tão importante quando chegarmos no reino dos céus. Buscamos a justiça ou favorecemos apenas os nossos interesses pessoais? E aí podemos pensar, e aquelas pessoas que não tiveram fortuna, não tiveram fortunas, nem fama, nem poder, que pudessem repartir com os demais? O que eles poderiam ter feito de diferente? Todos nós podemos ser úteis uns para os outros, através de uma palavra amiga, através de um conforto, de uma oração, de uma vibração positiva para quem precisa, de uma visita aos doentes. E eu complemento essa reflexão com uma frase de Gandhi,
Quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que importância tem o ato de servir. É uma bênção podermos servir. É um privilégio buscarmos nos aproximarmos de Deus através da caridade, das nossas boas ações. É também uma bênção poder compartilhar os nossos conhecimentos. Essa rainha, embora ela tenha ficado muito frustrada, ela nos traz através do Evangelho a sua experiência para que estejamos atentos, para que possamos não cometer os mesmos erros. E é assim na vida, as nossas experiências nos engrandecem e também podem servir de exemplo e consolo para outras pessoas. Todos nós sempre temos algo de bom a oferecer. E agora nós vamos continuar em mais um trechinho para finalizarmos. Para se conseguir um lugar no reino de Deus, é preciso ter desapego, humildade, praticar a caridade de forma cristã e ser bondoso para com todos. Então, em algum momento, esse espírito, antes se sentindo no privilégio da realeza, agora começa a entender quais são os valores que darão a paz. Quem são aquelas pessoas humildes, antes desprezadas, e que estavam numa posição muito melhor, porque elas praticaram a humildade, o desapego, a caridade. Aqui não nos perguntam quem fomos, que posição ocupamos, mas perguntam sobre o bem que fizemos aos outros e sobre as lágrimas que ajudamos a enxugar. É preciso lutar para alcançar o céu. Essa frase é uma frase muito importante na nossa vida. É preciso luta, é preciso ação, é preciso querer, reconhecer as nossas más inclinações e combater esses sentimentos que não nos levam à proximidade com Deus. Cada um de nós sabe onde precisamos melhorar e que tenhamos essa responsabilidade conosco, com a nossa própria evolução. E ela continua: são os caminhos difíceis da vida que nos conduzem ao seu reino. Quantas vezes nós temos vontade de seguir pela porta larga? Quantas vezes nós vemos uma situação e fala: nossa, eu não vou me meter nisso, né? Não é um problema meu, mas é problema nosso sim. Nós estamos juntos, nós estamos aqui na mesma encarnação e ninguém entra ou se aproxima de nós sem uma finalidade. Sendo assim, procurem o caminho nas dificuldades do dia a dia e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Entretanto, aqui não há mais ilusões. Logo, eles percebem que não se apoderaram de nada. E pior, desprezaram os bens sólidos e duráveis. Os únicos que poderiam ser úteis no mundo espiritual. Os únicos que lhe dariam um lugar melhor dentro da espiritualidade. Então nós vemos aqui a importância de nós vigiarmos, de nós vivermos essa vida, essa encarnação, com esse propósito de levarmos esses tesouros espirituais na nossa partida, para o plano espiritual. Não sabemos por quanto tempo estaremos aqui, por isso é tão importante o vigiar e orar. Também precisamos persistir nas nossas orações, no nosso desejo de nos melhorarmos a cada dia. E assim estaremos garantindo que ao chegar ao plano espiritual, encontraremos a situação favorável de acordo com o nosso esforço, com as dificuldades que nós conseguimos superar, com a nossa generosidade em relação ao próximo. Então fica essa reflexão para todos nós, que possamos fazer o nosso melhor. E dando continuidade, e já pensando nessa caridade que todos nós podemos fazer, eu convido a todos a fazermos as nossas vibrações em favor de nós mesmos, que somos sempre carentes do amor de Deus, e também para os nossos irmãos. Então, se possível, vamos nos tranquilizando novamente, nos preparando para a nossa vibração, agradecendo mais uma vez pela oportunidade bendita de refletirmos
sobre o Evangelho de Jesus, envolvidos pelos mentores da Casa Branca, Mãe Doca, Pai João, Editinha, a todos os espíritos de luz que nos acompanham, para que eles possam levar as nossas vibrações a todos que necessitam de fortalecimento. Vibramos saúde para os doentes, em especial nesse momento, aos acometidos pela Covid-19. Vibramos pelos nossos irmãos que lutam a batalha física e emocional contra o câncer, em especial pelas crianças. Vibramos pelos nossos irmãos acometidos de doenças emocionais, como a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, a falta de alegria de viver. Que nossa vibração de saúde chegue a cada um deles, para que se sintam amparados e fortalecidos. Vibramos também pelos desempregados, vibramos pelos irmãos em situação de rua, vibramos pela paz nos lares, pela paz no mundo, pela paz no coração de cada um de nós. E assim, fortalecidos por essas vibrações positivas, enviadas e recebidas, agradecemos ao nosso Deus pelo amor, pelo dom da vida, pela nossa fé, orando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus.